Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. O título dessa pregação é As Bodas do Cordeiro. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 7. Todos abriram? Vamos lá então. Diz assim: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Santo Deus, nós entregamos mais uma vez em tuas mãos a tua palavra. Nós estamos aqui diante de ti, Espírito Santo, para que o Senhor nos instrua nessa noite. Ministre o nosso coração, fale com cada um de nós, Senhor. Qualquer barreira, Senhor Jesus, que possa haver em nosso pensamento, em nosso coração, que impeça, Senhor Jesus, a luz do teu evangelho, de nos iluminar, de nos ensinar nessa noite, Senhor Jesus. Que o Senhor venha derrubar em nome de Jesus. Fale com cada um de nós, Senhor. É o que nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Bodas, para quem não sabe, significa uma festa de casamento. E não sei quantos aqui já casaram e tiveram uma festa devido a isso, né? Hoje a coisa está complicada, né? Muita gente hoje, o negócio vai lá no civil mesmo e fica por isso, né? Antigamente, pelo menos, era por tradição, assim, quando havia um casamento, por exemplo, o pai da noiva era responsável por todas as despesas da festa. Então, quando casava, minha irmã, quando casou, quem pagou tudo foi meu pai, né? Então, quem tinha só filha estava lascado, né? Então essa era a realidade. Não sei por que isso, né? Por que o pai tinha que pagar? Não sei por quê. O pai da noiva pagava, não sei por quê. Só sei que isso era uma tradição dos antigos, pelo menos aqui no Brasil. Não sei como isso funcionava nos outros países. Pelo menos aqui no Sul era assim que funcionava. Hoje em dia não. Hoje em dia está complicado, né? Hoje em dia você vai falar em casamento, os pais são os primeiros a falarem, né? Não faça isso com a tua vida, né? São os primeiros a desencorajarem algo nesse aspecto. O casamento, mais do que nunca, a palavra casamento é uma palavra que nos assusta, né? Aqueles que já entraram no processo já estão um pouco curados disso, já se despiram de todas os mitos, né, que envolvem o casamento. Inclusive os fantasmas também. Porque existem mitos, existem fantasmas no que se refere ao casamento. E teve um amigo que quando ele foi casar, ele falou assim para mim assim: eu nunca vou brigar com a minha esposa. Ele falou assim, né? Porque o namoro tinha sido uma bênção e de fato nunca tinham brigado e entrou no casamento com esse conceito de que nunca ia brigar. E a gente, graças a Deus, ele estava errado. Porque eu ia ficar muito frustrado se ele não brigasse. Mas em todo caso, o casamento é isso, né? E a festa do casamento, a qual eu quero me referir nessa noite, é uma festa que está muito longe, obviamente, daquilo que nós experimentamos nesse mundo. Eu quero falar a respeito da maior festa que um dia será realizada, que é o dia do nosso encontro. Finalmente, o nosso encontro com o nosso noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. O começo desse texto, o que é interessante no Evangelho é que o Evangelho ele tem assim
várias questões de ensino para nossas vidas que se refere, por exemplo, ao lado mais carismático da coisa, onde a gente aprende acerca de uma vida de oração, a vida da busca de Deus, principalmente no exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que o tempo todo buscava Deus em oração, tinha o seu tempo de oração. Mas o Evangelho também tem questões ligadas à nossa praticidade do dia a dia, quanto principalmente às questões ligadas à nossa vida como cristão no dia a dia. Às vezes eu vejo postagens no Facebook um pouco polêmicas, né? Essa semana um amigo postou assim: eu conheço ateus mais cristãos do que os cristãos, né? Assim, não tem nem sentido falar isso, né? Porque há um equívoco no termo cristão. Acho que você pode dizer assim, há ateus que talvez vivam uma vida mais íntegra do que alguns cristãos. Isso pode até ser uma verdade, né? E de fato pode ser, e eu acho que até é real isso de certa forma. Mas há um equívoco nisso porque cristão, na sua essência, não diz muito respeito a comportamento. Mas diz, com certeza, diz respeito à natureza de quem ele é. Então o mundo lá fora, às vezes, se perde nessa compreensão e muitas vezes nem tem essa compreensão de compreender realmente do que se trata, o que não é ser de fato um cristão. Então, há algumas afirmações, por exemplo, equivocadas, que são mitológicas, né, que não são verdadeiras. Por exemplo, do que o cristão ele se enquadra num tipo de característica de perfeição, por exemplo, né? Como o fato de você ser um cristão, você logo se enquadra num tipo de característica de perfeição. O cara é cristão, logo ele está isento de qualquer erro, e se ele não se encaixa nesse padrão, logo ele não é cristão. Então, isso não é verdade. É uma falta de compreensão do que a Bíblia revela acerca do que é de fato. Quando você vê Paulo principalmente falando das questões da própria realidade dele, e nós não temos dúvida de que Paulo foi uma pessoa que teve um encontro genuíno com Jesus, e nem por isso Paulo deixava de dizer: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Todos os dias eu milito, ele falava. Ele falava que todos os dias ele tinha que reduzir o corpo dele, ele tinha que esmurrar o corpo dele e reduzi-lo à servidão. Então, Paulo sabia melhor do que ninguém de que a vida cristã era uma vida de luta diária, né, e que o cristão estava muito longe de ser, de fato, uma pessoa perfeita, e a Bíblia nunca disse isso. Portanto, não tem nem por que ficar defendendo isso, ok? Se criam alguns mitos populares, e aí muitas vezes o cristão se encontra nessa posição de ter que se defender desses mitos que são criados lá fora e que não são verdadeiros. Mas às vezes nós mesmos criamos esses mitos para nós mesmos. Então às vezes eu vejo gente falando coisas, gente de dentro, não estou falando nem gente que está de fora, mas gente de dentro mesmo falando algumas coisas acerca do que é ser cristão, que eu falo, cara, esse cara está equivocado. Está muito longe de ser isso. A gente sabe. Eu estou há 27 anos na fé. Praticamente fui criado no Evangelho. Fiquei alguns anos fora do Evangelho, mas eu fui criado dentro de uma igreja. Então eu sei o que é a realidade. Eu vi realidades de pessoas que ontem só faltava ter asa e auréola de anjo, assim. E hoje se encontram em situações extremas de apostasia. No entanto, vi pessoas que nunca teve algum tipo de realidade sobrenatural na sua experiência, mas que permanecem. E também conheço pessoas que buscam a Deus e continuam buscando sempre, sempre, sempre. E conheço pessoas que estão há muitos anos na igreja e suas vidas não são transformadas, ou são transformadas em certas áreas e certas áreas permanecem.
E assim é a realidade. Então, o cristão, de fato, é uma questão de natureza. É uma experiência, é uma natureza a qual ele faz parte, que é a natureza divina de Deus. Então, o que diferencia, e eu acho que foi Josh McDowell que falou isso, se não me engano, que em resposta a essa frase, essa frase que sempre é dita, que existem pessoas de outras religiões que são mais cristãos do que os cristãos, a resposta dele foi a seguinte: sim, pode ser verdade, mas o cristão é salvo. Vocês entenderam isso? Sim, mas o cristão é salvo. Porque a salvação não vem por meio disso. Salvação não vem por meio disso. Ou vem? Se vem, então vamos largar isso aqui, vamos fazer outras coisas da vida, né? Vamos correr, vender tudo aí, ajudar os pobres, para a gente ganhar uns créditos aí, para ver se a gente consegue, no final das contas, alguma coisa nesse quesito. Dentro da teologia hinduísta, por exemplo, acredita-se que para uma pessoa expurgar os seus pecados, ela precisa reencarnar mais ou menos um pouco mais do que 1 milhão de vezes para conseguir expurgar os seus pecados. O grande diferencial da fé cristã e para todas as demais religiões é que a fé cristã é a única que declara, em absoluto, a incapacidade do ser humano de se auto-salvar-se a si mesmo. Amém? Para vocês entenderem bem entendidinho. É isso que diferencia a fé cristã, porque a fé cristã nunca em um momento algum propõe de que eu e você podemos nos salvar. Que a gente precisa fazer algumas coisas, alguns movimentos para que isso aconteça. Do contrário, toda a salvação está num único nome, que é no nome do Senhor Jesus Cristo, que foi o nosso substituto da nossa falência. Substituiu a nossa falência em sua perfeição, substituiu todos os nossos pecados por meio do seu sacrifício naquela cruz. Essa é a questão mais básica da fé cristã e que o mundo não compreende. E que às vezes nem nós mesmos, dentro da fé, muitas vezes não compreendemos. E ficamos um pouco perdidos nesse aspecto. Então, dentro disso, nesses primeiros versículos, a primeira coisa que Jesus está nos ensinando aqui é acerca de uma palavra chamada humildade. Dos versículos 7 até o versículo 11, Jesus nos instrui a viver uma vida de humilhar-se a si mesmo. Interessante isso, porque esse aspecto da humilhação, de viver uma vida de humildade, de ser humilde, Deus coloca isso na minha e na tua mão. Apesar de que eu creio, meus queridos, em absoluto, de que viver uma vida de humildade é fruto da graça, amém? Vocês sempre vão ouvir isso de mim. E vou falar pela 1000ª vez. Todo o mal que o Pipe pratica na vida dele é fruto dele, de mim mesmo. Todos os erros diários que eu cometo, as falhas que eu cometi na minha vida, cometo e ainda cometerei, todos eles são frutos de mim mesmo. Porém, todo o bem que eu cometo na minha vida, todo ele, todos os atos de bondade, as virtudes que existem em mim, que são manifestadas no dia a dia, são frutos da graça dele. Você ter consciência disso é uma coisa poderosa, porque aí você nunca usa nada daquilo que você faz para jogar na cara das pessoas. Não tem sentido você dizer para as pessoas ou usar contra as pessoas uma coisa que te foi dada e que você encontrou graça para isso. Amém? Amém? Então, humilhar-se acima de qualquer coisa, meus queridos, não é uma autopromoção de se humilhar. Porque, por exemplo, fazer propaganda da minha humildade é uma coisa que não se faz. Como eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo uma promoção. Eu tenho 27 anos de humildade na minha vida. Escrevo isso no Facebook, faço lá um meme bonito lá com a minha fotinha.
Pipe, o humilde. Né? Então Jesus está dizendo aqui para mim e para você que buscar uma vida de humildade, usando esse exemplo do casamento em especial, porque ele percebe que algumas pessoas estavam procurando um lugar de honra, e essa é uma tentação muito grande, principalmente para a nossa geração, né? Porque hoje, com esse tal dos os vlogs, né, o tal do YouTube, você é muito tentado a querer ser uma pessoa famosa, principalmente pessoas que estão na minha posição, assim. Aí você fica lá vendo, sendo tentado, quantas visualizações tem o teu vídeo, alguma coisa assim. Então a gente hoje é muito tentado a estar em ênfase. E aí o que me assusta, assim, porque esses vídeos de maior visualização no YouTube, por exemplo, são a maior besteira. Você faz um vídeo falando uma besteira, isso tem milhares de visualizações. Você faz um vídeo falando alguma coisa séria, é meia dúzia que vai lá e escuta. E principalmente existe um fenômeno hoje que é o seguinte: as pessoas, devido à pressa do dia a dia, as pessoas não assistem mais vídeos com mais do que 3 minutos. Coloca lá uma pregação lá de 50 minutos para ver quem que vê. Vai estar lá curtida, só. Vai curtir o negócio, mas duvido que vai assistir. Poucas pessoas hoje param para assistir coisas que sejam realmente cumpridas, né? Geralmente se apegam nessas questões rapidinhas, que é isso aí mesmo. Eu confesso que até eu mesmo sou um deles, né? Eu também sou um deles. Colocou um vídeo lá, eu só dou uma olhada, 5 minutos eu já não assisto. Se é 3 minutos, eu dou uma paradinha, 3 minutos dá um tempo. Agora, se é 5 minutos, eu já não assisto. Então não me mande vídeo de 5 minutos, que eu não vou assistir. Amém? Então, queridos, é uma busca que eu e você temos que ter na nossa vida, que é essa busca de humildade. Jesus, ele instrui, olha, você procure os lugares de não evidência, procure não estar em evidência, procure colocar-se nas posições menores, porque se você se encontra numa posição menor, Deus pode te levantar daquele lugar, te colocar numa posição superior. Agora, quando a gente procura somente aquilo que está acima, muitas vezes a gente pode quebrar a cara com isso. Amém? Continuando no versículo 12, diz assim: então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Interessante isso. Jesus fala assim, faz uma festa, mas não convide quem você conhece. Contrário, desce lá na favela, convide a favela toda para a festa na sua casa. Jesus ele está enfatizando que a nossa caminhada e ações devem ser sempre policiadas pelas nossas motivações. Afinal, quais são as nossas motivações em tudo aquilo que nós fazemos? Às vezes, até mesmo essa questão de ajudar o próximo, nós podemos estar com a motivação errada. Se eu não me engano, foi C.S. Lewis quem disse isso, que às vezes nós somos, até na motivação de ajudar o pobre, nós pecamos. Você sabia que você pode pecar querendo ajudar os pobres? Não que o cara vai achar ruim do seu pecado. Não é isso. Ok? Vai dar graças a Deus que você está pecando. Mas é isso. Por exemplo, quando eu me proponho a levar cestas básicas com o intuito de que aquilo vai promover o meu nome, o que eu estou fazendo? Estou pecando. Por mais que o meu ato é um ato bom, principalmente para com aqueles, mas Deus está olhando a minha motivação. Então o C.S. Lewis ele fala isso, ele fala que até mesmo as nossas motivações, às vezes em ajudar os outros, podem ser motivações erradas. Quando visam a autopromoção. Ou uma outra coisa muito sutil, se sentir simplesmente bem pelo que está fazendo. A gente não se sente bem quando a gente vai no hospital visitar uma pessoa assim, a gente sai de lá e se sente bem. Não é errado necessariamente, tem gente que não, né? Eu sou um que já fico por lá também, provavelmente tomando alguma coisa lá. Eu absorvo doença rapidinho, assim. Nunca fale para mim que você está sentindo uma dor. E nunca fale aonde você está sentindo essa dor, tá bom? E geralmente quando alguém me fala assim, estou sentindo uma dor aqui, na hora já começa. Bom,
A Rafa sabe disso, que às vezes eu ligo para a Rafa de madrugada pedindo socorro, né, Rafa? Então, as motivações, muitas vezes, são equivocadas. Então, até nesse aspecto, Jesus está nos instruindo a tomar esses cuidados. Por isso ele fala, olha, quando for fazer uma festa, por mais que as suas motivações sejam fazer simplesmente uma festa, se divertir, né, procurar e estar, talvez, nessas festas procurando lugares de honra, ele está justamente nos desafiando a fazer aquilo que não é uma coisa que nos traria honra, nos traria de alguma forma reconhecimento. E por isso ele faz essas propostas meio malucas, né? Convidar pessoas, por exemplo, que você não conhece. Pessoas que não te trarão honra. Pessoas que não te trarão nenhum tipo de reconhecimento. Amém? Versículos 13 e 14. Mas quando der um banquete, convide os pobres e os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Então, o que a gente vê nesses textos, assim, são as infindáveis desculpas que nós, seres humanos, criamos para darmos as costas para Deus. Não é isso que acontece? A gente inventa desculpa de tudo que é lado, meus queridos, e isso não diz respeito somente àqueles que estão fora do reino. Porque aqui está se falando de um casamento, de um convite, certo? Vai haver uma grande festa e estão convidando as pessoas, está convidando as pessoas para essa grande festa. E as pessoas começam a inventar desculpas para não irem nessa festa, para não fazerem parte dessa festa. Conhece gente assim? Que a gente cria desculpas, a gente inventa de alguma forma uma desculpa para não fazer parte da festa que é o reino de Deus. A gente inventa desculpas, a gente pensa assim, não, hoje não, um outro dia. O que são essas pessoas as quais se classificam hoje como movimento dos desigrejados, do que não é esse tipo de gente que inventou desculpa? Olha, olhou para a vida das pessoas, dos convidados que estão nessa festa, e aí a gente dá as costas. Prefere fazer outras coisas. Eu estou na fé já há 27 anos. Quantas e quantas vezes eu fui tentado a desistir de tudo? Quantas e quantas vezes eu olhei e pensei, chega. Alguns momentos a gente passa por isso de uma maneira mais crítica, e em alguns momentos a gente consegue se levantar, mas quantas e quantas vezes eu pensei em pular fora da festa? Em dar as costas para a festa, porque a gente tem argumentos, não tem? A gente tem desculpas. Eu vou novamente falar o testemunho da minha cunhada. A minha cunhada, ela pegou uma infecção, ela foi fazer uma cirurgia para tirar uma platina, uma perna que ela tinha quebrado, não tinha necessidade, mas ela acabou indo fazer, e ela acabou pegando uma infecção hospitalar, e ela ficou quase 2 anos internada, sem poder sair, tratando essa infecção. E eu, quando fui visitá-la, eu saí de lá envergonhado, porque eu fui com o intuito de consolá-la, né, coitada, está ali já quase 2 anos nesse hospital. E eu cheguei lá e eu fui assim, constrangido por uma mulher radiante, feliz, cheia de fé. Ela tinha literalmente, meus queridos, evangelizado o hospital todo.
todinho. Desde as zeladoras, recepcionistas, todos os médicos. Essa mulher, por meio da sua vida, do seu sofrimento, ela usou o seu sofrimento, a sua dor naquele hospital, para pregar o evangelho para todo o hospital. E ela veio a falecer, porque ela pegou uma pneumonia e ela veio a falecer. E ela tinha síndrome de pânico. Às vezes ela tinha os ataques de pânico. E no outro dia ela estava lá, continuando pregando o evangelho. Esse é o grande mistério da fé. Sabe, às vezes eu vejo a ateia, principalmente, usar o sofrimento para atacar a fé. Como aconteceu aquela vez, essa última vez que aconteceu a queda do avião do Chapecoense, né? E o que eu acho assim, mais interessante nessa questão da fé é que durante o velório daquele time foi cantado um hino. Foi cantado um hino. Se eu não me engano, foi aquele hino Mais Perto Quero Estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Isso é loucura, não é? O sofrimento não é capaz de destruir a fé. As pessoas sofrem e é onde mais há sofrimento. Geralmente é onde há mais fé. Geralmente, aonde não há fé é quando a vida está tudo bem. A tendência, geralmente, nos países desenvolvidos, é que quanto mais desenvolvimento social, intelectual e de conhecimento, geralmente a tendência é que a fé é deixada de lado e o ser humano cria uma autossuficiência no sentido de não ser necessário mais crer e não precisar mais de Deus. Agora, geralmente, nos países mais subdesenvolvidos, onde há mais sofrimento, mais fome, é onde a fé geralmente cria proporções gigantescas. Como, por exemplo, a África hoje, que era um país praticamente dominado pelo islamismo, e hoje é um dos continentes que mais a fé cristã tem crescido. Por meio do ministério de grandes evangelistas, né, como Reinhard Bonk, por exemplo, cultos com 2 milhões de pessoas no deserto, imagina uma coisa de louco, né? Cultos que começam 6 horas da manhã e vão até 8 horas da noite. Eu estava vendo um desses cultos, um desses testemunhos, diz que um desses pastores foi lá pregar, tipo, sei lá, eu fui convidado lá, e se eu não me engano, isso foi na China que aconteceu, e ele começou a pregar tipo 8 horas da manhã, e era 4 horas da tarde, e o povo não queria que ele parasse de pregar. Fico pensando, que inveja dos infernos, né, cara? Se eu passar de 40 minutos aqui, vocês já querem me crucificar. Então, são lugares assim, onde quanto mais sofrimento, parece que mais a fé encontra um terreno para que ela cresça de maneira mais poderosa ainda. É impressionante como o sofrimento tem o poder de fazer a fé se tornar uma coisa muito poderosa. E que a vida boa gera o contrário. Em Mateus 22, os versos 2 e 3, Jesus ele conta a mesma parábola, enfatizando que se trata, na verdade, de um rei. Diz assim o versículo 2. É um rei que faz essa festa. Diz assim: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Então isso mais uma vez coloca a questão da posição de Jesus como também Deus, Rei do universo, porque fala que o pai, o rei, faz uma festa para o filho, colocando então que Jesus é da realeza, pertence à mesma essência, à mesma questão ligada ao pai. E está se fazendo então um casamento e essas pessoas são convidadas.
E aí lá no versículo 21, voltando em Lucas 14, diz assim: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E aí é interessante, porque aí o texto está dizendo o seguinte: foi feita essa festa, foram convidados os primeiros da fila, os óbvios da fila, os que estavam mais achegados, e esses simplesmente não quiseram. Estavam ali e não quiseram. Essa é a condição do ser humano. E aí o rei dá uma outra ordenança, então. O rei fala o seguinte: olha, esqueçam esses caras. E agora você vai nas ruas, aí você vai chamar esse tipo de gente. Você vai chamar pessoas pobres. Você vai chamar pessoas aleijadas. Você vai chamar pessoas cegas, pessoas mancas. Vá e chame esse tipo de gente. Gente que ninguém quer convidar para um casamento. Gente que está suja, gente que está nas ruas, gente que está perdida. Chame esse tipo de gente. E o texto fala uma coisa poderosa e interessante. Ele fala assim: chame todo mundo e obrigue-os a entrar. Aleluia! Obrigue-os para que a minha casa fique cheia. Eu glorifico a Deus por essa graça obrigatória na minha vida. Essa graça que me atinge de uma forma tão poderosa que não tem mais para onde ir. Agora você compare isso com o versículo 13 e 14. Diz assim: mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos mortos. Meus queridos, o reino de Deus, ele é composto por pobres, aleijados, mancos e cegos. Agora, lembra que eu falei quanto à questão do sofrimento que gera fé? Agora, vocês conseguem entender que a graça de Deus, o poder de Deus, no que diz respeito a conceder o reino de Deus, é justamente onde está o sofrimento? Não é isso que é tão poderoso? Então, o sofrimento, por mais que ele seja um campo poderoso para gerar a fé, ele também é justamente onde a graça de Deus é dispensada para produzir justamente fé. Deus olha para os pobres. Eu vi o Bono do YouTube fazendo um pronunciamento e ele falando assim: vocês querem descobrir aonde está Deus? Deus está nas favelas. Deus está nos hospitais. Deus está nos albergues, nos asilos, nos orfanatos. Deus está aonde há o sofrimento. Deus está aonde parece que Ele não está. Deus se revela, Deus imprime fé justamente nos lugares aonde ela não deveria estar. Em lugares inexplicáveis e que nos desafiam. John Stott, ele disse o seguinte, no que diz respeito a essa questão dos aleijados: Jesus Cristo é de fato uma muleta para o aleijado, assim como ele também é remédio para os doentes espiritualmente, pão para os famintos e água para os sedentos. Mas então todos os seres humanos são aleijados, doentes, famintos e sedentos. A única diferença entre nós não é que alguns são necessitados e outros não, mas é que alguns reconhecem a sua necessidade, enquanto outros não,
por causa do seu orgulho. Quando falam que a fé é uma muleta, isso é real mesmo. A fé é uma muleta. E foi Philip Yancey quem disse isso, talvez, não lembro se foi ele que disse isso, que a fé é uma muleta. Agora, se nós temos um reino composto de pessoas aleijadas, qual o significado que uma muleta tem para um aleijado? Ela tem a sua importância ou não? Tira uma muleta de um aleijado, ele pode caminhar? Não. Então, o que diferencia na questão da fé não é o quanto a fé é uma muleta ou não, mas o quanto nós percebemos, o quanto nós somos aleijados ou não. Amém? Essa é a realidade da fé. A fé cristã, o reino de Deus, é composto por pessoas que reconhecem que são aleijadas e, portanto, precisam dessa muleta em suas vidas para continuar caminhando. Amém? Amém? Quem reconhece isso? Eu reconheço isso. Reconheço que eu sou cego, que eu sou pobre, que eu sou nu, que eu estou despido de qualquer autojustiça, de qualquer coisa que me capacite a estar na presença de Deus. Qualquer coisa. E o que é tremendo no versículo 14, que fala assim, chame estes porque eles não têm como retribuir, aleluia. Queridos, o reino de Deus é composto por pessoas que não têm como retribuir nada daquilo que Deus fez por nós. Nós não temos como retribuir o amor de Deus. Não é poderoso isso? O diferencial da fé cristã está justamente nisso. Enquanto as demais religiões são pessoas fazendo todo o esforço para tentar, de alguma forma, ainda que incerta, fazer alguma coisa para que possa trazer sobre si algum tipo de salvação digna pela sua conquista. Enquanto que a fé cristã não. A fé cristã propõe justamente o contrário. Ela fala de uma festa que foi feita para pessoas que não têm nada para oferecer. Aleluia! Não tem absolutamente nada, do nada para oferecer. É uma festa que você é convidado. Olha, você não fez nada. Você simplesmente foi convidado para estar ali. Você não era para estar ali. Você não era o convidado principal. Mas você é chamado para fazer parte dessa festa agora. Você tem um convite que é dado pelo rei para estar na presença do filho, entrar nas bodas do cordeiro, fazer parte dessa grande festa. E aleluia por isso. Porque não era para eu estar aqui. Mas o Deus vivo me convidou e convidou cada um de vocês. Olhou para a nossa miséria, olhou para a nossa pobreza, olhou para o fato de não conseguirmos andar por nós mesmos, olhou para o fato de que nada, absolutamente nada em nós pode retribuir isso. Não há uma credencial em nós, não há nada no nosso nome, não há nada no nosso DNA, no nosso caráter, não há nada na nossa conduta, nada que nos capacite. Isso que é tremendo, porque Deus olha para mim e para você e fala assim, vocês não têm nada para me oferecer. Absolutamente nada. Mas eu convido vocês mesmo assim a fazerem parte disso. Aleluia. Voltando para Mateus 22, eu quero encerrar em Mateus. Nos versos 11, Mateus faz uma observação aqui bem interessante que Lucas não faz nas palavras de Jesus. Diz assim, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O texto fala de vestes, de que dentro desse casamento houve uma pessoa em especial que estava dentro desse casamento, mas não estava vestido adequadamente para o casamento. Ele não estava vestindo as roupas que confere a uma pessoa que está participando de um casamento. E aí, do que esse texto está falando? Do que Jesus está falando, afinal de contas? O que é esse tipo de roupa? O que é esse revestimento que você precisa ter na sua vida para que você esteja dentro da festa do Cordeiro? Eu quero destacar alguns textos aqui. Romanos 13, verso 14, diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, em especial a parte A, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para estar nessa festa, para fazer parte dessa festa, precisa estar revestido do Senhor Jesus Cristo. Então essa festa é somente para aqueles que estão revestidos do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele chama esses pobres, aleijados, cegos, pobres, para estar na sua presença, e ele os reveste dele mesmo, para que eles possam estar em condições de estar na presença do Rei, para participar dessa festa. Lá em Apocalipse, capítulo 19, os versos 7 e 9, diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. E aí o texto fala assim: foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então você é chamado para um casamento, mas para você estar nesse casamento, você precisa receber da parte de Deus vestes novas. Vestes de justiça. E que não são o fruto de você mesmo. E nem de mim mesmo. Quem que nos justifica, meus queridos? Quem? O Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Para estar na presença dele, não é um ato que vem do ser humano, da força de um homem, dos atos de justiça do homem, mas dos atos de justiça de Jesus Cristo. De quem ele é. Por isso que volta na questão. Ser cristão é o quê? É uma natureza. Indiferente da sua perfeição, não, de se ele comete erros ou não. A fé cristã, a doutrina cristã, que a Bíblia nos ensina, é essa. De que o cristão é alguém que está revestido da justiça em Cristo Jesus. Porque ele está revestido do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando estivermos na presença do Rei, e o Senhor, e o Deus Pai nos olhar, ele verá cada um de nós a marca do sangue do Cordeiro que nos reveste, que nos purifica, que nos torna justos por meio do seu sangue precioso e não por meio de nós mesmos. Aleluia. Em Lucas, no capítulo 22, os versos 29 e 30, diz assim: e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Portanto, é Ele que nos designa, é Ele que nos dá nas mãos esse reino. E para encerrar, meus queridos, eu queria ler o Apocalipse, ainda no verso 22, o capítulo 22, o verso 14, que diz o seguinte: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém. Esse ano eu estou seguindo como devocional Meditações para Maltrapilhos, do Brennan Manning. E eu acho tremendo como
As coisas, às vezes, na minha vida, quando eu vou ler o meu devocional, aquele dia em especial é um dia em que a reflexão tem tudo a ver com aquilo que eu preciso ouvir da parte de Deus. Então, eu não sei quantos de vocês têm o hábito de ter um devocional, de acompanhar um devocional em casa, mas eu quero desafiá-los, sabe? Porque eu sei que a forma como a vida tem andado, a gente não tem mais tempo, né? E principalmente tempo para orar, tempo para meditar, tempo para ler a Bíblia. Nós temos deixado isso de lado. É muito perigoso para essa geração o que está acontecendo hoje. Então, um devocional é uma coisa que pode te ajudar muito. Principalmente se você vai trabalhar de ônibus todo dia. Gente, leva o devocional dentro do ônibus. Né? Se você está de carro, tem som no teu carro, baixa uma pregação do Metalcast e coloca lá. Ó. Vai ouvindo até chegar no trabalho. Coloca uma pregação, você vai ouvir minha voz linda lá. Né? Vai ser edificado. Isso não precisa ser só minha, tem tantos sites aí que você pode baixar e ouvir pregações. Mas num dos devocionais, o Brennan ele fala o seguinte, e eu queria encerrar lendo esse texto. A consciência de nossa pobreza inata, de que fomos criados do barro da terra e do beijo da boca do Deus, que viemos do pó e para o pó voltaremos, arranca a máscara do prestígio, do saber, da classe social ou da força. E o que quer que usemos para exigir atenção e respeito. Tremo quando penso com que frequência usei o colarinho clerical para servir esses propósitos e impus respeito não por causa do que eu era, mas por causa das roupas que vestia. A pobreza em espírito ultrapassa nossos fingimentos humanos, libertando-nos do senso roto de superioridade espiritual e da necessidade de nos sairmos bem com pessoas de importância. A pobreza traz-nos a consciência da soberania de Deus e da nossa absoluta insuficiência. Simplesmente não podemos fazer nada sozinhos. Qualquer crescimento ou progresso na vida espiritual não pode ser atribuído aos nossos esforços pífios. Tudo é obra da graça. Tudo é obra da graça. Repita comigo. Tudo é obra da graça. A vida é um brinde, uma cortesia. Somos confrontados com a possibilidade da humildade genuína. Estou convencido de que, sem uma experiência visceral com o nosso profundo vazio espiritual, não é possível encontrar o Deus vivo. Aleluia. Não sei se vocês entenderam, mas louvado seja o Deus de toda a graça que está sobre as nossas vidas.